Mateus, capítulo 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, e seu irmão João, e os levou a sós a um monte alto. Então transfigurou-se diante deles, seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, então, disse a Jesus: Senhor, bom é para nós estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, e uma para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, eis que uma nuvem brilhante os cobriu. E eis que uma voz da nuvem disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. Quando os discípulos ouviram, caíram sobre seus rostos, e tiveram muito medo. Jesus se aproximou deles, tocou-os, e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. E quando eles levantaram seus olhos, não viram a ninguém, a não ser a Jesus somente. E enquanto desciam do monte, Jesus lhes disse a seguinte ordem: Não conteis a visão a ninguém, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos lhe perguntaram: Por que, então, os escribas dizem que Elias tem que vir primeiro? Jesus lhes respondeu: Em verdade Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Em vez disso fizeram dele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá por meio deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes falará a respeito de João Batista. E quando chegaram à multidão, veio a ele um homem, que se ajoelhou diante dele, e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é epilético, e sofre muito mal, porque cai muitas vezes no fogo, e muitas vezes na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, mas não o puderam curar. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa! Até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim aqui. E Jesus o repreendeu. Então o demônio saiu dele, e o menino sarou desde aquela hora. Depois os discípulos se aproximaram de Jesus em particular, e perguntaram: Por que nós não o pudemos expulsar? E Jesus lhes respondeu: Por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, que se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a este monte: Passa-te daqui para lá, e ele passaria. E nada vos seria impossível. Mas este tipo de demônio não sai, a não ser por oração e jejum. E enquanto eles estavam na Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem será entregue em mãos de homens. E o matarão, e ele será ressuscitado ao 3º dia. E eles se entristeceram muito. E quando entraram em Cafarnaum, os cobradores da taxa de 2 dracmas vieram a Pedro, e perguntaram: Vosso mestre não paga as 2 dracmas? Ele respondeu: Sim. Quando ele entrou em casa, Jesus o antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos ou taxas? Dos seus filhos, ou dos outros? Pedro lhe respondeu: Dos outros. Jesus lhe disse: Logo, os filhos são livres de pagar. Mas para não os ofendermos, vai ao mar, e lança o anzol. Toma o primeiro peixe que subir, e quando lhe abrir a boca, acharás uma moeda de 4 dracmas. Toma-a, e dá a eles por mim e por ti.